verei justificado vossa face, ó Senhor. Salmo 16. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje, no versículo 2, traz exatamente a ideia e a dimensão que o único capaz de ver totalmente o que é justiça e o quanto o ser humano é justo é Deus. Nesse sentido, tudo o que nós fazemos é apresentado perante a Deus a todos os momentos. A grande testemunha de tudo aquilo que nós fazemos é exatamente a presença de Deus em nossas vidas. E nós devemos nos justificar perante Deus, não conforme as nossas intenções ou aquilo que nós achamos que é certo, mas aquilo que é verdadeiramente justo perante a presença e a verdade divina. Na primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, capítulo 32, dos versículos 23 e 33, temos uma passagem misteriosa e profunda, onde trata exatamente da luta de Jacó com o homem à beira do rio Jaboque. Aqui não temos apenas um relato histórico, mas uma verdadeira teofonia, ou seja, uma manifestação de Deus que revela algo profundo sobre a alma humana e a graça divina. Jacó está prestes a reencontrar Esaú, seu irmão, depois de anos de fuga. Teme pela sua vida, pois no passado roubou a bênção de primogenitura. À noite ele se vê sozinho, atravessando o vale do Jaboque. É no silêncio da solidão e do medo que Deus também se manifesta. E essa solidão representa o despojamento do ego, a preparação para o encontro com o divino. Jacó, o usurpador, o enganador, agora precisa enfrentar sua própria história. E vejamos que está assim na leitura: o homem lutou com ele até o romper da aurora. E essa figura misteriosa é um símbolo de Deus. Nós podemos ver isso em Oséias 12, versículo 4. No seio materno suplantou seu irmão, em sua força lutou com Deus. A luta é corporal, mas também espiritual. Jacó não quer mais fugir, ele se agarra e insiste, clama por uma bênção. Ele luta, mas também permanece. E essa luta é símbolo da oração perseverante, da alma que busca a Deus com tudo o que tem. E na leitura, nós temos que há um toque na coxa de Jacó. Quando Deus toca a sua coxa, ele fica manco. E aqui temos um símbolo riquíssimo. Aquele que encontra Deus nunca mais caminha do mesmo jeito. O toque de Deus nos fere para curar, nos marca para santificar. A mancada de Jacó é sinal de que a força já não vem de si mesmo, mas de Deus. E assim também São Paulo dirá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 9: Basta-te minha graça, pois é na fraqueza que se manifesta plenamente a força. E na leitura, Deus pergunta o nome Jacó enganador e o renomeia Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. E a mudança de nome indica uma mudança de identidade espiritual, o fim do velho homem e o nascimento de um novo povo. A vocação missionária de Israel como aquele que caminha na aliança com Deus. E não devemos aqui interpretar Israel de uma forma errada, achando que simplesmente Israel é uma demarcação de um governo, uma demarcação geométrica de um espaço onde vive tais pessoas. Nós estamos falando aqui de um respeito aos próprios mandamentos divinos, ao próprio chamamento de interação com Deus. Não se pode apenas restringir uma dimensão aqui de Israel a partir de um estado moderno ao qual qualquer coisa que seja feita
seja aprovada por Deus. Isso é uma visão deturpada da própria Escritura. Mas o que nós temos que ver aqui desse fim, essa ruptura do velho homem e o nascimento de um novo povo, é que é todo uma dinâmica de encontro, de uma dimensão de restauração. E para tal restauração há um momento de luta, sim. Quem luta com Deus na oração com fé recebe a bênção. Quem permanece firme mesmo com feridas é renomeado e enviado. E nós somos chamados nos dias de hoje exatamente a permanecer em Deus. E muitas vezes, para permanecer em Deus, é preciso ser perseverante. Muitas vezes nós queremos perseverar em Deus, mas nós estamos buscando outras coisas. E nesse sentido, nós não podemos desviar o nosso coração daquilo que Deus nos envia como graça. E no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 9, dos versículos 32 ao 38, Jesus se encontra com um homem possuído e mudo. A mudez, nesse contexto, é mais do que um problema físico, é também o símbolo da opressão espiritual, da incapacidade de louvar, de anunciar, de se comunicar com Deus e com os irmãos. O diabo é aquele que silencia a verdade. A possessão aqui é uma figura de toda forma de escravidão da alma que impede o ser humano de proclamar a glória de Deus. E teologicamente, a cura do mudo antecipa o que Isaías profetizara. Então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e a língua dos mudos cantará de alegria. Isso está lá em Isaías 35, versículos 5 ao 6. E Cristo realiza essas promessas messiânicas, revelando-se como aquele que rompa as amarras do maligno e devolve ao homem sua voz, sua dignidade de criatura que louva o Criador. E nesse sentido, Jesus trava aqui uma batalha, uma luta espiritual, e a reação dos fariseus é exatamente no campo espiritual ou numa cegueira espiritual. É feita uma acusação, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. E essa acusação dos fariseus é teologicamente grave. Atribuir ao mal a ação do Espírito Santo, isso já aponta para que Jesus chamará de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles veem o milagre, mas se recusam a crer. Têm os olhos abertos, mas o coração fechado. É o drama da religião endurecida que prefere conservar o poder a reconhecer a verdade. Mas Jesus não para, ele continua a andar por todas as cidades, assim como está na leitura de hoje. Jesus andava por todas as cidades e povoados, ensinando, proclamando, curando. E Jesus é apresentado como pastor missionário, vai ao encontro, ensina com autoridade, cura com amor. E é exatamente o centro desse versículo 36. Ao ver as multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. E interessante que o termo grego aqui, splaiziomai, é no sentido de intestina, profunda, brota das entranhas de Deus. Não é pena, é empatia divina. Jesus vê almas errantes, sem direção e sente-se como suas próprias vidas. E toda a dimensão de Jesus é essa dimensão de expandir os limites daquilo que o ser humano acha que é salvação, para que tenhamos o entendimento mais profundo da misericórdia. De tudo aquilo que Jesus vai curar, é tanto na dimensão física, material, assim como na dimensão moral e espiritual. E tal entendimento se dá a partir da experiência da graça com Deus, e que possamos ser verdadeiramente convertidos pelo poder do Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.